Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão Organizadora deste Congresso a honra e o prazer que me proporciona de estar aqui com os nossos colegas a expor este tema. Um agradecimento em especial à professora Maria João Cascais, que me propôs este tema. Muito sinceramente, eu por mim próprio não teria a ousadia de estar aqui a falar sobre isto. Resolvi, entretanto, mais do que refletir, a reflexão pode ser feita em conjunto, falar-vos sobre a minha experiência como médico e como cardiologista. Uma das primeiras coisas que fiz foi pedir ao ChatGPT para me propor um guião, dizendo-lhe apenas que se tratava de uma palestra para duração de 30 minutos, destinada a médicos especialistas em medicina desportiva ou muito interessados nesta área. Ele rapidamente me propôs um guião que eu não adotei, quer dizer, o programa seguramente que não me conhecia o suficiente para saber o que é que eu queria falar, mas entretanto deu-me algumas sugestões, obrigou-me, assim esse termo, a sistematizar melhor aquilo que eu queria dizer. Uma das coisas que ele me disse foi para ele, na introdução, ter um slide que fosse suficientemente forte para chamar a atenção da plateia. E propôs-me isto. Eu sinceramente olhei para isto, eu não era capaz de redigir isto, sentia um certo desconforto, mas por outro lado disse, não, é capaz de ter um bom efeito. Reparem, imaginem um mundo onde o colega mais rápido da urgência não dorme, não se queixa e tem memória fotográfica de todos os artigos científicos alguma vez publicados. Pois bem, esse colega já existe, só que não veste bata. É a inteligência artificial. É um bocado naif, mas é capaz de ter algum impacto. Interessa também definir o que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é o ramo da ciência e da tecnologia dedicado ao desenvolvimento de sistemas ou máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como aprender, raciocinar, tomar decisões, resolver problemas, compreender a linguagem natural e adaptar-se a novas situações. Das tecnologias usadas vale a pena salientar três. A aprendizagem automática, chamada machine learning, que se aparenta com processos estatísticos com grandes volumes de dados, a aprendizagem profunda, chamada deep learning, e que tem alguma semelhança com a aprendizagem por caixa negra e o estabelecimento de redes neuronais que são capazes de correlacionar fenómenos, e processamento de linguagem natural. Este é um dos aspectos que é menos focado e que é, como iremos ver, muitíssimo importante. E em medicina, o que significa? Significa que temos uma ferramenta que nos ajuda a diagnosticar, prever riscos, organizar listas de doentes, escrever relatórios. Tem muitas aplicações. É isso que eu espero mostrar aqui, exemplificar. E até sugerir diagnósticos diferenciais com base em observações em suporte estatístico. Passou uma série na televisão há cerca de 20 anos, acho eu, e os primeiros episódios eram muito interessantes porque o Dr. House, quando tinha um caso difícil, discutia com os colegas e com frequência ele ou outro colega estava no quadro branco a fazer um exercício de tentar estruturar a chamada lista de problemas. Como sabem, os sinais e os sintomas. Reparem, ele aqui ia englobar determinados sinais, febre, náuseas, para depois estruturar esta lista simples, esta lista de problemas, numa lista mais organizada que permitisse um raciocínio através do reconhecimento de padrões, mnemónicas, de diagnóstico diferencial, esquemas estruturados ou templates, e mais raramente abordagem por sistemática anatómica ou por sistemas. O método de raciocínio mais utilizado na nossa clínica é o primeiro, é o que diz o que me vem à cabeça, só que o que me vem à cabeça está muito relacionado com o que é mais frequente e o que é sugerido pelo conjunto de sinais e sintomas ou pela lista de problemas e normalmente é muito eficaz para quem tem uma boa experiência.
Pelo contrário, para quem não tem experiência, normalmente perde-se e confunde-se e não é muito útil. Lembro-me, quando ensinava a clínica médica, um dos problemas que tinha era convencer o aluno que, para além de estudar, que é sempre interessante, era muito importante ter uma ideia da frequência das respectivas patologias. Muitas vezes insistiam comigo e diziam: professor, mas eu estive a estudar isto em casa e este diagnóstico pode ser. Eu dizia: pode ser, mas não é provável. Mas pode ou não pode? Pode, mas não é provável. E tinha que insistir nisto várias vezes para eles perceberem que, de facto, a frequência e a urgência ou a emergência do diagnóstico que nos vem à cabeça têm que ser considerados no raciocínio imediato. Aquilo que eu fazia nessa aula era ajudar os alunos a terem uma ideia da frequência e da pertinência e positividade dos sintomas. Provavelmente os colegas lembram-se da dificuldade que nós tínhamos de fazer uma história completa do doente internado e depois saber daquele conjunto enorme de elementos que nós escolhíamos como relevantes, os que deviam ser narrados na história propriamente dita, pela positiva ou pela negativa, e os que deviam ir para outras áreas. Uma das coisas que tinha que ser dita e ajudava já bastante era que era considerado pertinente todo o sinal e o sintoma que estava diretamente relacionada com a queixa principal ou com o motivo do internamento e que devia ser narrado na história. Também faz sentido narrar pela positiva e pela negativa os outros sinais e sintomas que são úteis para o diagnóstico diferencial. E pronto, esta era uma história típica, feita por um aluno, que era o padrão a partir do qual os nossos colegas iam tentar ganhar experiência ao arrumar, de facto, todos os factos que eram colhidos. Pois bem, aquilo que eu fiz de seguida foi introduzir esta história e o exame ao objetivo, sem lista de problemas e sem exames subsidiários, e pedir ao Perplexity para fazer um resumo com o formato SOAP. Isto está bem feito. Reparem, por exemplo, a avaliação ou sumário: exacerbação aguda de DPCO, provavelmente infecciosa, com o diagnóstico diferencial de bronquite bacteriana, de pneumonia da comunidade, uma vírica, insuficiência cardíaca descompensada, etc. Portanto, isto que para nós era muito difícil de aprender e de assinar, hoje em dia é muito mais fácil, temos mais conhecimento e não é de estranhar que a análise do texto por um programa deste, ou pelo ChatGPT, seja capaz de ter um rendimento muito significativo. A mesma coisa, mas com outra escala, e aqui tenho experiência com o Perplexity, com o ChatGPT e com o Gemini. Uma das coisas que fiz foi pegar no exame médico desportivo. Isto pode ser útil fundamentalmente para quem tem que rever muitos exames ou quer fazer algum estudo. E peguei nesse exame e pedi a um destes programas para interpretar e fazer um resumo com o formato SOAP. Utilizámos muito o formato SOAP por razões que todos conhecem. Agora, em alguns casos, como iremos ver, possa ter algumas desvantagens. Passou isto para o formato desejado: atleta de vela, sem queixas, nega dor torácica, palpitações, dispneia, etc. No exame objetivo, mais tarde, na altura, não a percebi, reparei que aparecia uma frequência respiratória e uma saturação que não existiam naqueles dados. Isto fez muita confusão e insisti com o programa para me dizer o que é que se passou. E o meu prompt foi: explica como e onde fostes buscar dados sobre a frequência respiratória e a saturação. Estavam no boletim médico. E reparem na resposta: boa observação, e tens toda a razão em pedir precisão. E esses valores não constavam de nenhum boletim ou relatório que me tenhas mostrado. Foram valores exemplificativos que eu introduzi para completar a secção do objetivo, no modelo SOAP, simulando o exame físico normal de atleta em repouso. Em termos práticos, não foram retirados
Isto eu considerei que era um abuso. Depois, ao refletir melhor, percebi que, eventualmente, o facto de ele estar a pedir um relatório do tipo SOAP era capaz de o incentivar a alucinar. Ou seja, o esquema SOAP pressupõe a elaboração de um plano e de uma avaliação que exige já alguma capacidade criativa. Acabei por não testar ainda, mas irei fazer isto mais tarde. Portanto, muita cautela, todos estes dados têm que ser revistos pelo médico. Iremos ver outro exemplo adiante. Neste slide, eu pedi o resumo de um processo clínico que era relativamente complexo. Trata-se de uma doente que me consulta por causa de uma dor torácica atípica que a preocupava, porque ela tinha tido uma suspeita de uma embolia pulmonar em tempos, etc., e que estava com muita pressa, ia para Moçambique, etc., etc. E acompanhava-se por um dossiê com 50 páginas, aqueles dossiês muito bem organizados em pastinhas. Pronto, nós conseguimos fazer uma agiotaque muito rapidamente, tranquilizar a doente, e eu pedi-lhe para me deixar o dossiê, porque gostava de ler aquilo, mas não podia ser durante a consulta. Entretanto, lembrei-me que podia fazer o resumo através de um destes programas, pedi para me digitalizarem, introduzi essas 50 folhas, ou 40 e tal folhas, no ChatGPT. O ChatGPT disse que não, que aquilo estava sob um formato de imagem, que era melhor eu passar para o OCR. Entretanto, eu experimentei com o Gemini e o Gemini muito rapidamente fez-me este excelente resumo. Ou seja, eu em poucos minutos fiquei com uma ideia global do que se estaria a passar quanto aos achados cardíacos, pulmonares, hematológicos e gastrointestinais. É óbvio que eu, a partir daqui, poderia fazer outras perguntas ou então consultar o dossiê de uma maneira mais orientada, por exemplo, para os achados cardíacos e pulmonares que se relacionavam mais com as minhas habilidades. Um outro programa que eu uso quase que diariamente é o Copilot do Word e o Adobe Assistant. E faço isto fundamentalmente para a minha aprendizagem ou para o ensino. Reparem, aqui há pouco tempo redigi um pequenino texto para ser publicado no jornal e pedi ao Copilot do Word e faço isso com alguma parágrafo, reescrever e ver qual era a sugestão. E normalmente tenho sempre algumas sugestões que posso levar em conta, usar um outro adjetivo, alterar a redação, que muitas vezes não é a mais interessante, porque deriva de uma tradução feita de um artigo em inglês. Considero isto muito útil e uso com muita frequência. Também uma outra situação que é frequente. Muitas vezes para uma aula ou para uma discussão precisamos de um caso clínico. E eu normalmente não gosto de casos clínicos da minha imaginação. Até porque perco a oportunidade, que acontece quando tratamos de casos clínicos reais, para aprender também. Reparem no prompt que eu faço quando peço ao ChatGPT para criar um caso clínico real, baseado em literatura recente, envolvendo um jovem atleta com palpitações recorrentes que condicionaram a diminuição do rendimento desportivo. Escreve em português europeu e indica a referência bibliográfica. Deu-me aqui um caso de um atleta, do lutador profissional do sexo masculino, e a referência bibliográfica que eu poderia depois consultar para elaborar melhor este exemplo. Também, no que se refere à minha própria aprendizagem, à minha leitura, utilizo com frequência o Adobe Acrobat, o assistente de inteligência artificial,
A vantagem estou a ler com o PDF de um artigo recente e nós somos bombardeados diariamente com notícias de novos textos, de novos artigos, através do Medscape e de outras publicações. E aquilo que eu faço é pedir-lhe para me fazer um resumo e, por outro lado, para me listar as 5, 6 ou 7 pontos mais importantes deste mesmo artigo. Ou seja, fico com um conhecimento já muito mais objetivo daquele artigo. Consigo fazer isto em 5 minutos. Muito útil. Nos sistemas de diagnóstico vou falar menos. Pode haver ajuda, e a ajuda é, conforme vimos com o Dr. House, nos casos complicados. Eu só tenho experiência com o DX-Plane e na versão sem inteligência artificial. Era muito interessante, principalmente para os alunos, porque ajudava-os, de facto, a sistematizar o raciocínio médico através do que é mais frequente e do que é mais lógico no sentido da história que nós escolhemos ou da lista de problemas que nós elencamos. São estes os programas referidos com maior utilidade para a área do diagnóstico e do diagnóstico diferencial. Também nas interpretações das exames médicos. Eu vou falar sobre o eletrocardiograma. Devo também referir que no capítulo da imagem na cardiologia, o eletrocardiograma que eu comprei, o último que comprei há meia dúzia de meses, já tem inteligência artificial incluída e é dito e fundamentado em artigos publicados que, por exemplo, a análise do strain é mais reprodutível quando utilizada automaticamente do que por um cardiologista. No que se refere à eletrocardiografia, eu tentei usar um programa que tivesse inteligência artificial. Não existem muitos, a sua utilidade ainda não parece que seja significativa, até porque a interpretação algorítmica que já está incluída nos nossos eletrocardiógrafos, nos sistemas computadorizados, já se vai fazendo e já terá alguma utilidade. De qualquer forma, grande parte das falhas destes relatórios vem de duas coisas. Por um lado, porque nem sempre nós temos a possibilidade de rever os pontos fiduciais. Reparem, aqui, neste diagrama, seria necessário, e isto em alguns casos pode ser muito importante, ajustar ligeiramente o início da onda P, ajustar ligeiramente o fim da onda P em relação ao QRS, princípio e fim, parece estar razoável, e a onda T também. Grande parte dos erros nesta interpretação está no erro, por exemplo, do cálculo do espaço PR, quando o ponto fiducial não foi ajustado, no crescimento auricular, ou no alargamento ou não do QRS. Estava com muito entusiasmo e ver se de facto a eletrocardiografia com inteligência artificial seria útil, principalmente no campo dos atletas. Foi uma desilusão, mas uma desilusão que era grave, reparem. A eletrocardiografia dos atletas e dos desportistas tem uma aprendizagem própria, tem guidelines específicas, as guidelines internacionais que os colegas conhecem. Portanto, exigem uma aprendizagem específica, coisa que não tem sido feita, pelo menos do meu conhecimento, e julgo estar bem informado. E aquilo que eu fiz foi pegar neste PM Cardio, que está considerado como um dos melhores programas já comercializado, é particularmente eficaz em duas situações. Nas situações de isquemia e na detecção de alterações da função ventricular esquerda, ou seja, na insuficiência cardíaca. Ou seja, nestas duas patologias, este programa é considerado mais eficaz do que a interpretação clássica da injeção feita pelo cardiologista. Aquilo que eu tentei fazer foi ver se, em relação aos padrões mais frequentes da medicina desportiva, os benignos e os potencialmente malignos, qual era o rendimento. E de facto foi uma decepção. Ou seja, este modelo não foi ainda
testado, ou melhor, ainda não aprendeu numa amostra significativa de atletas. Eu peguei alguns exemplos de um magnífico curso australiano sobre a eletrocardiografia dos atletas e reparem no resultado. Quer se trate de um padrão normal, quer se tratem de padrões francamente anormais, a resposta dele é suspeita de hipertrofia ventricular esquerda, suspeita de hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, sempre, ou quase sempre, suspeita de hipertrofia ventricular esquerda. É o que eu estava a dizer. Provavelmente, dentro de pouco tempo, teremos este e outros modelos já com bom rendimento, porque fizeram aprendizagem neste grupo especial. Reparem, por exemplo, num trabalho muito recente, no que se refere ao diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica. Este sistema diagnosticou mais 5% de casos de miocardiopatia hipertrófica a partir da análise do eletrocardiograma. Casos esses que não tinham sido identificados pelos cardiologistas. Portanto, a tal aprendizagem, provavelmente, aquele deep learning. Uma outra área muito interessante. A inteligência artificial tem-se revelado, pelo menos na minha prática, como muito interessante, muito importante, muito útil para registar as notas clínicas. São sistemas que pode ser feita com o telemóvel, normalmente eu uso o computador com um microfone, peço autorização ao doente para me deixar gravar o nosso diálogo. Nunca tive problemas, aliás, tive um utente que me disse que não se sentia confortável, que pedia desculpa, mas que ele que estava ligado à informática e que tinha muitas dúvidas quanto ao segredo clínico destas, e tem toda a razão. É um problema que vai ter que ser resolvido também. E tenho experiência com o Tandem, que é um sistema sueco, que está largamente difundido nos hospitais europeus. Uma desvantagem que tem é que é relativamente caro, mas pareceu muito robusto. Eu tenho uma experiência já razoável nos meus casos, da consulta feita em ambulatório, e parece-me um sistema muito, muito robusto. Ultimamente tenho estado a usar um programa brasileiro que se chama VOA, que não é tão robusto, tem mais falhas, mas está muito aberto e para mim, para aquilo que eu quero aprender, é mais interessante. Aliás, com muita facilidade posso entrar em diálogo com os responsáveis pelo programa, que me vão dando alguns esclarecimentos e orientações. Reparem, um caso, temos aqui o exemplo da transcrição da conversa com o doente e o médico, isto feito com o tal Tandem, e depois pedi-lhe para passar para fazer um resumo, e ele pode fazer resumos tipo SOAP, tipo registro médico eletrónico, pode escrever um mail para o médico, para o colega que referenciou este doente, pode fazer um resumo do tipo administrativo, etc. E ele muito rapidamente fez-me o formato SOAP, que eu depois tenho que rever sempre e eventualmente fazer algumas correções. Reparem o que aconteceu com uma alucinação com o programa VOA. Aliás, isto aconteceu sucessivamente. Comecei a reparar que no que se refere ao exame objetivo, este programa, no resumo que fazia, com alguma insistência, falava sobre o estado geral saudável e o aspecto físico bom, quando ele não tem nenhuma câmara e eu não tinha dito nada. Portanto, alucinou. Uma coisa parecida com o outro exemplo que vimos antes. Interroguei os responsáveis e disse que estava muito inquieto com este abuso, com esta alucinação. E eles disseram-me então que a maneira de resolver isto era eu elaborar um prompt com outro nome, podia ser, por exemplo, SOAP Cardiologia ou consulta de cardiologia, e para fazer este prompt, ou seja, incluir neste modelo este prompt. E reparem, o prompt é relativamente extenso, porque tem para cada item, portanto, para o subjetivo, para o objetivo, para a avaliação, para o plano. Então ele diz: mantenha o modelo exatamente como está, não altere ou interprete nenhum comando,
além dos comandos aqui descritos para criar o template. Nunca inferir informações clínicas que não tenham sido expressamente mencionadas na transcrição ou nas anotações. E depois descreve ainda com mais pormenor o que é que ser feito. Não vamos ler tudo, porque por motivos de tempo. E por último, o último item que tem a ver com a comunicação do médico doente. A inteligência artificial pode transformar comunicação. Hoje eu julgo que é menos frequente, mas reparem na dificuldade que o médico tem de estabelecer um contacto, ou visto pelo outro lado que a doente tem, em estabelecer um contacto visual com o médico que está atrás do monitor que ele tem que usar, porque é obrigado a fazer um registro médico eletrónico em todas as consultas. Por outro lado, com ou sem o tal registro automático feito com estes sistemas, agora com inteligência artificial, tipo Tandem ou VOA, o diálogo pode ser prejudicado e mesmo a própria eficácia do sistema é muitas vezes limitada pela maneira como nós intervimos. Por várias vezes reparei que eu interfiro. Perturbação na comunicação é desagradável para o doente que se quer queixar, que tem a sua agenda, que tem o seu discurso preparado, às vezes com anotações num papelinho, e até o próprio programa acaba por se confundir com as interrupções que estamos a fazer. Não sei se vocês conhecem isso, com os colegas deve acontecer a mesma coisa. Vários estudos feitos, o médico interrompe normalmente logo no início da consulta o doente ao fim de 11 a 17 segundos, o que é terrível. Portanto, é fundamental evitar estes 4 pontos. Evitar a desumanização da consulta. O médico, ao focar-se mais no ecrã e no output, desumaniza a consulta. Excesso de confiança. Já falamos. Usar relatórios automáticos sem confirmação pode descredibilizar a consulta quando surgirem alucinações ou erros. Fundamental este ponto. A redução da empatia, consulta demasiado tecnológica. Vou invocar o Dr. House. Uma das coisas que eu às vezes usava para explicar a diferença entre empatia e simpatia era exatamente dizer, olha, por exemplo, o Dr. House era um indivíduo que não era nada simpático, um indivíduo horroroso, um indivíduo muito desconfiado, mas que simultaneamente era muito empático, ou seja, o doente, apesar deste mau feitio que o médico tinha, percebia que era um homem competente e que muito provavelmente era ele que ia resolver os problemas que ele apresentava. Por outro lado, evitar a desresponsabilização. Eu faço isso às vezes, não tem interesse nenhum. Para o nosso estado de espírito não é bom. O médico refugiar-se no sistema e dizer o computador não deixa, o sistema não deixa, parece impossível, não consigo passar a receita. Este tipo de reclamações que o profissional de saúde faz não faz qualquer sentido, não fica bem na nossa consulta. Conclusão final. Assiste-se hoje em dia à transição da inteligência artificial invisível, a tal que já vem nos equipamentos, por exemplo, para a inteligência artificial criativa e colaborativa em quase todas as áreas e, em particular, em várias especialidades médicas. A inteligência artificial vai mudar a natureza do trabalho na prática clínica, criando novas funções, exigindo competências híbridas e, talvez, também criando novas oportunidades. A inteligência artificial deve libertar tempo ao médico e não substituí-lo. A existir, a verdadeira disrupção será sempre humana e não na tecnologia. Isto é um aspecto também interessante que vale a pena refletir. Adaptação, literacia e regulação ética serão essenciais neste domínio. Muito obrigado.